E aí, ser vivo, bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, o segundo vídeo agora de uma playlist que eu estou criando só sobre o MySQL, tá? Então, o primeiro vídeo foi sobre a instalação do MySQL do Workbench, utilizando o instalador web, tá? Postei hoje mesmo, já teve até uma reclamação aqui, você tá com preguiça de falar, tá com nada, o cara deu dislike. Mano, esse é meu jeito de falar, tá? Se o conteúdo não está acima da minha voz, então beleza, espero que tu encontre aí um cara que fale com um tom que te agrade, tá? Mas vamos lá, cara. Então, esse vídeo de agora vai ser sobre inserir dados, né? Tipo, inserir e atualizar dados no MySQL. Antes de tudo isso, existe o processo de criação do banco de dados, criação da tabela. Uma coisa que eu já vou pedindo para você adiantar, tá? Se tu tá começando agora esse negócio de banco de dados, dá uma olhadinha legal nos tipos de dados que o MySQL tem disponível para tu criar, tá? Porque assim, ó, eu vou mostrar os dois lados da moeda. Como é que eu faço banco de dados utilizando o Workbench e como é que eu faço o banco de dados utilizando o prompt lá do MySQL, beleza? Então, ó, no Workbench é muito fácil, tá? Já está conectado aqui com a MySQL local. Quando eu vou criar algo aqui, é só clicar com o botão direito, criar um novo esquema, boto o nome do esquema. Esse esquema seria o banco de dados, tá? Então eu vou botar aqui só o nome dados, eu aplico, e esse seria aqui o comando que eu teria que dar, beleza? Então vou aqui aplicar, pronto, ele aplicou, vou finalizar isso aqui, ok. Então aqui eu já tenho o meu banco de dados e não tenho nenhuma tabela dela. E aí eu venho aqui, na verdade posso vir até aqui mesmo, não vou usar a digitação agora não. Ou eu uso, deixa eu ver aqui, vou usar a digitação, tá? Então vamos lá. Antes de mandar qualquer comando para o banco de dados, eu tenho que primeiro informar para o MySQL que eu vou usar ele, tá? Então eu tenho que usar aqui o comando use e o nome do banco de dados, que no meu caso é dados. Boto ponto e vírgula, seguro o Ctrl, aperto Enter. Pronto, ele aqui aplicou e diz que eu estou usando agora esse banco de dados. Ele até ficou em negrito aqui. E agora eu preciso criar a tabela, tá certo? Em que eu vou enviar os meus dados. Comando para criação de tabela é bem simples. Create a table e aí você informa o nome da tabela. O nome da minha tabela vai ser cliente, tá? Cliente, seja lá o que for. Você abre um parênteses porque você agora que vai informar o que vai ser, o que vai fazer parte dessa tabela. E aí vamos lá. Primeiro campo que vai ter aqui na minha tabela é a identificação desse cliente. Então vou botar aqui ID cliente, certo? Após dizer qual o nome do campo, tá? Bota o campo como se fosse a coluna, tá? Então a coluna ID cliente vai receber um valor do tipo inteiro. Esse valor ele vai ter até 3 caracteres, tá certo? E ele vai ter duas características básicas. Primeiro, ele vai ser auto-incrementado, auto-incremente, tá? O que significa auto-incremente? Eu não vou precisar informar para o MySQL o número do ID do cliente. Ele vai colocar automaticamente as identificações. Então, cliente 1, cliente 2, cliente 3, ele vai fazer isso sozinho, tá? E vou dizer também que esse cara é minha chave primária. Então, vou botar aqui, opa, primary. Ok. Pronto, vou botar uma vírgula aqui. O que seria chave primária? Seria um valor da minha tabela que ela não tem duplicidade, ou seja, não existem vários clientes, ou seja, 2 ou mais clientes com o mesmo número de identificação. Todos são números únicos. Geralmente, se tu está fazendo um sistema para cadastro de clientes mesmo, tu faz do CPF a tua chave primária, porque seria um dado único que não há repetição, beleza? Então, fora isso, eu vou querer o que mais? Vou pedir o nome do cliente. O nome eu vou usar o tipo varchar, com até 60 caracteres. E esse campo ele não pode ser nulo, então está aqui not null. Beleza? Próxima informação que eu vou querer dessa pessoa é a idade dela. A idade dela também vai ser do tipo inteiro, também só com 3 caracteres. Não quero mais nenhum campo, fecho o meu último parênteses e boto aqui
com ponto e vírgula para dizer que essa é a minha instrução completa, tá certo? Então ela vai começar aqui e vai terminar até aqui embaixo, ok? Então, como eu vou executar esse campo, seleciono ele, seguro o Ctrl, aperto Enter, beleza? Então ele diz aqui que use dados, deixa eu só aumentar aqui para ver melhor as notificações, espera ainda. Opa, ele deu aqui, darada. Assim, ele deu um alerta, ele não deu um erro, foi um alerta, tá? Então foi aplicado, vamos ver se ele conseguiu criar essa tabela. Tables, deixa eu só atualizar aqui. Pronto, conseguiu criar. Então aqui eu criei a minha tabela e aqui tem as 3 colunas que fazem parte dessa tabela. Beleza? Então isso aqui que eu fiz no promptzinho lá, tu faria do mesmo jeito, sem nenhuma modificação. Mas seria idêntico a isso daqui, tá certo? Aqui seriam 2 alertas, né, que eu teria que prestar atenção. Vamos lá. Então, como é que eu faria uma tabela sem ser nesse procedimento de digitação no Workbench, tá? Então, se eu não quero digitar nada no Workbench para criar uma tabela, eu só teria que vir aqui em Tabelas, com o botão direito, clicar na opção Criar Tabela, tá? Ele vai trazer essa janela aqui, onde eu tenho que identificar a tabela, né? Ali eu botei cliente, né? Eu vou botar aqui funcionário. Só tirar essa expansão aqui para ficar melhor. Então assim, ó, nessa janela aqui, assim que eu clicar aqui, ele já vai botar o ID funcionário, tá? Os tipos que eu falei que tu tem que estudar quais os tipos que o MySQL tem. Quando eu vim aqui, ele já vai dar quais os tipos disponíveis aqui no MySQL. Então tem varchar, decimal, data e hora, valores binários, long, anos, e aí vai indo, até um monte, tá? Quando tu for projetar algo em que tu sabe quais são os campos da tua tabela, tu só tem que estudar qual é o melhor unidade, vamos dizer, o formato, né, melhor para aquele campo. Se o inteiro satisfaz, se um doble satisfaz, no caso seria aqui um decimal, tá certo? Tu tem que ver basicamente isso, qual é o tipo que satisfaz ao campo da tua tabela, ok? Então aqui, o que já foi marcado automaticamente? Que ele é a minha chave primária, ele não vai ser nulo, mas ele não foi marcado a opção que diz que ele vai ser incrementado automaticamente. Então eu posso colocar aqui, ó, auto-incremente, beleza? Fora o nome, o ID, eu vou querer também o nome do funcionário. Ele automaticamente já bota aqui um varchar de 45 caracteres. E eu também vou querer a idade do funcionário. Então, os mesmos campos, 2 tabelas diferentes, né? Beleza. Não quero adicionar mais nenhum campo. Eu só venho aqui para aplicar. E aí, se eu for comparar o código, ele é quase igual, né? Quais foram as diferenças? Ele colocou o not null aqui no ID do funcionário, mas se ele é auto-incrementado automaticamente, isso vai fazer com que ele não seja nulo. E ele fez a descrição de que o ID vai ser a chave primária aqui no final, tá? Então pode ser feito aqui do lado, pode ser feito aqui no final, tanto faz. Aqui eu só tenho que aplicar, ele vai executar e você vai finalizar aqui. Aqui, se eu for dar uma olhada agora nas minhas tabelas, eu tenho uma tabela chamada cliente e tenho uma tabela chamada funcionário, tá? Então essas são as 2 formas de criar uma tabela aqui no Workbench, sendo que essa opção aqui é exclusiva do Workbench e essa outra que eu usei aqui, eu posso usar essa janelazinha aqui do MySQL. Né? Então, se eu for fazer esse trabalho aqui nessa janela, só tenho que entrar com a minha senha. Eu também tenho que dizer que quero usar minha tabela dados, então está aqui, use dados, ponto e vírgula. E aí, se eu quiser fazer qualquer consulta, eu faço aqui. Então, tipo, eu quero ver quais são as tabelas que eu tenho. Então, eu vou estar lá, select asterisco from. Select asterisco from não, cara, é show. Quero ver as tabelas. Show tables. Pronto. Aqui ele vai me mostrar quais são as tabelas que eu tenho no meu banco de dados. Se eu quisesse ver os dados que tem dentro das tabelas, aí sim que eu ia colocar aqui o select, né? Selecione asterisco, que é como se fosse todos. Selecione todos os dados da tabela cliente, por exemplo. Tá aqui, cliente. Ponto e vírgula, vou dar enter.
Select, né? Eu botei select. Pronto, dou enter. Aí ele diz lá que não tem nenhum dado, né? Não foi encontrado nada. Ou seja, eu tenho que inserir dados para estar encontrando. Como eu já estou nessa janela, eu vou começar a inserir dados usando ela mesma, tá? Depois eu faço a mesma coisa no Workbench para tu ver como é a mesma, não muda nada. Então vamos lá. Eu vou inserir aqui, né? Insert, dentro da tabela cliente, nos campos nome e idade, nome, vírgula, idade, os seguintes valores. Então eu vou botar aqui meu nome, Carlos. Dentro do parênteses, cara. Pronto. Como é uma identificação, como a informação que eu vou enviar uma palavra, tem que botar aqui entre aspas. Então, vou botar aqui Carlos. E como a segunda informação que eu vou estar enviando é um número, tá aqui 34, eu não preciso colocar entre aspas, tá? Porque é um numeral, um valor inteiro. Então, só consertar ali o insert que eu botei um i ali, não sei para quê. Pronto, então insira dentro da tabela cliente, nos campos nome e idade, os valores Carlos e a idade 34, tá? Vou dar aqui enter. Então ele diz lá, ok, você adicionou um dado, né? Então quando eu for agora consultar, para fazer essa troca aqui é só usar a setinha para cima ou para baixo no teclado, tá? Então tá aqui, select asterisco do cliente. Então beleza, tá lá meu dado inserido com sucesso, beleza? Eu quero inserir um outro dado. Vamos usar agora o Workbench. Você vai ver que é a mesma coisa. Insert em cliente. Identifica quais os campos vão receber informações. No caso é o campo nome e o campo idade. E informa quais são os valores que vão ser enviados. Valores. Aqui eu vou cadastrar o Pedro. E vou dizer que o Pedro ele tem 39 anos. Pronto, ponto e vírgula. E aqui no Workbench, quando eu vou finalizar, tenho que segurar o Ctrl e apertar o Enter. Pronto, ele adicionou um dado. Vou consultar os dados que tem nessa tabela. Então, select asterisco from cliente. Selecione todos os dados da tabela cliente. Vou dar aqui um Enter. E aí ele vai me trazer os dois dados. Viu, cara? Então, tanto faz se tu usar o Workbench, tanto faz se tu usar aquela janelinha. Tá? O processo é o mesmo na hora de inserir dados e de acompanhar lá as informações, fazer os selects, tá? Só que aí, faltou uma última coisa. Digamos que eu errei a idade do Pedro. Tá? Tipo, opa, pera aí, o Pedro não tem 39 anos. Ele tem 45. Aí, como é que eu faço para atualizar a idade do Pedro? Como eu estou no Workbench, vou fazer aqui, mas deixando claro que é a mesma coisa lá no promptzinho do MySQL, tá? Então, quando eu for atualizar, o comando é o update. Update. Tenho que identificar qual é a tabela que vai receber a atualização. No caso, a tabela se chama cliente, certo? Tenho que informar qual campo vai estar recebendo a atualização. No caso, eu vou mandar a idade, então set idade. Tenho que informar agora qual é a idade correta. Falei 45, eu acho, né? 45. Só que aí vem uma questão, beleza. Lá na minha tabela cliente vai receber uma atualização onde a idade correta seria 45. Mas como é que ele vai saber se ele tem que atualizar a idade do Carlos ou a idade do Pedro? Então aí a gente adiciona mais uma cláusula, que é uma cláusulazinha chamada where, tá? Where eu vou identificar o cara. O que eu vou usar como identificação? Pode ser o nome, pode ser onde o nome seja Pedro, ou pode ser pela identificação. Eu vou usar a identificação. Então eu vou querer onde o ID cliente for igual a 2. Beleza? Então, essa identificação cara, atualiza para mim da tabela cliente o campo idade, onde o cliente seja o cliente 2. Você aqui segura o Ctrl, aperta o Enter. Ele fez aqui a alteração. Eu vou agora consultar novamente a minha tabela. E está lá a idade do Pedro atualizada. Beleza, cara? Então, esse é o conteúdo desse vídeo.
tá? Acabou ficando até mais esticado do que eu pretendia. Então nesse aqui ficou claro como é que você cria o banco de dados, como é que você cria a tabela, como é que você insere o campo dentro do banco de dados e como é que você atualiza esse campo. No próximo vídeo a gente vai estar vendo como é que eu adiciono uma nova coluna no banco de dados ou como é que eu faço para excluir uma coluna do banco de dados, tá ok? Então espero que você tenha curtido aí. Compartilhe o vídeo se você vê que vai ajudar outras pessoas, se inscreve aí no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo, falou!